Bom, sobre essa cautela nos mercados, a gente conversa agora com o Silvio Campos, economista da Tendências Consultoria. Silvio, está me ouvindo bem? Boa tarde. Boa tarde, ouço bem, é um prazer falar com vocês. Pois é, a gente não consegue meio que desassociar, né, a crise econômica da crise política. Diante dessa novidade, desse cenário político que a gente acabou de ver agora com essa decisão do Fachin, qual que é a sua perspectiva, né, que se desenha aí para o dólar daqui para frente? É um cenário bastante delicado, né? Na verdade, a gente já vinha com problemas, né, diante de todo o quadro fiscal bastante difícil, das turbulências políticas já relacionadas ao governo atual, também uma recuperação do dólar no exterior, né, que vem desde o início do ano, né, à luz das preocupações inflacionárias, a possibilidade de aumento de juros lá fora um pouco antes do que se pensava. Então já era um contexto que vinha alimentando as pressões, né? Claro que esse fato novo complica um pouco mais o cenário, ao passo que reforça um quadro de polarização para o ano que vem e a perspectiva de continuidade de tensões políticas, possivelmente de forma contínua agora até as eleições. Então, nesse contexto, fica um pouco mais difícil, né, contarmos aí com algum alívio realmente representativo ao longo aí dos próximos meses. A curto prazo, essa valorização do dólar é importante para a exportação, né? A gente vai falar muito sobre o impacto que já causou no preço da soja, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, no cenário interno, principalmente na questão da dívida interna, né? A questão dos juros, esse impacto vai complicar ainda mais a economia, que já está combalida aí por conta da pandemia, né? O governo teve que desembolsar um valor aí bilionário em conta do auxílio emergencial, não, Silvio? O dólar nesses patamares tem causado impactos importantes na questão inflacionária, né? Isso tem pesado nos custos de determinados itens, a gente vê isso se traduzindo em altas fortes dos IGPs, né, no caso, mas também chegando nos índices ao consumidor, e de certa forma isso vai exigir inclusive uma reação, né, do próprio Banco Central já no curto prazo, né? A gente espera que na semana que vem o Copom comece, né, a elevar a taxa de juros. E claro que isso também tem alguns desdobramentos, né? Então, nesse momento que dá para dizer que esse dólar muito alto, né, esse câmbio excessivamente depreciado, ele tem um peso talvez mais negativo do que positivo, principalmente por aumentar aí os custos e os preços aí de insumos, matérias-primas, batendo na inflação. Você acha que já dá para cravar que na próxima reunião do Copom haja realmente uma elevação da taxa Selic e vai influenciar o cenário de juros? Eu creio bem que seja bem provável, né? A gente está com a expectativa de uma alta já de meio ponto na semana que vem. Claro que tem a questão da atividade, das incertezas com a recuperação econômica que pesam, né, de um outro lado, mas à luz aí dos riscos inflacionários, do aumento das expectativas de inflação que tem subido nas últimas semanas e desse dólar muito depreciado e a questão dos juros, a gente sabe que pesa também na taxa de câmbio, né? Seria uma forma do Banco Central, pelo menos, acomodar essas pressões. É bem provável que tenha essa decisão de aumento da Selic já na semana que vem. Agora, Silvio, a influência do câmbio tem a ver não só com o cenário interno, né, mas também com o cenário internacional. Como é que você faz essa comparação? Aqui no Brasil, você acabou de relatar essa situação política efervescente, né? Mas no cenário internacional, né, por conta, por exemplo, desse aporte trilionário que o governo americano começa a aplicar lá, fala-se também em elevação da taxa de juros americano. Como é que você vê a influência do dólar aqui, do câmbio aqui, por conta do cenário internacional? A influência é sempre bastante relevante, né? Na verdade, o que a gente diz é que a nossa taxa de câmbio aqui é sempre refém dos movimentos externos, né? Ocorre que ao longo do segundo semestre de 2020, quando o dólar caiu lá fora, nossa taxa de câmbio praticamente não caiu por conta dos nossos problemas locais. Agora, desde janeiro, há uma reversão de tendência lá fora, com o dólar retomando fôlego à luz desses pontos que você citou, não é? Muitos estímulos, esse pacote fiscal nos Estados Unidos, ampliando, né, preocupações com a inflação, e com isso as taxas de juros de longo prazo lá nos Estados Unidos já têm subido, né? E com isso o dólar tem se valorizado em relação às demais moedas. Então, nesse contexto, essa alta externa pega a gente num momento ainda de muitas fragilidades, né, de muitas incertezas. Isso apenas, né, contribui um pouco mais com essa tendência de alta que a gente já tem observado. Voltando agora para a questão interna, né, muitos produtores, e esse é o nosso principal foco, o câmbio tem muita influência em Sim. relação ao agronegócio.
Que conselhos, eu sei que é difícil para você, mas que conselhos você dá para os produtores que estão pensando em negociações futuras, a safra sendo colhida agora, o impacto do dólar, a compra de insumos, né, que é muito importante também. Que conselhos você daria? Você acha que essa tendência de um dólar alto, nervoso, deve se estender por mais alguns dias, alguns meses? O que você pode dizer? Eu diria que em termos de volatilidade, sem dúvida isso continua. Tem uma pressão, como eu falei, vinda de fora, que a princípio, na melhor das hipóteses, ela acomoda. Agora, internamente é que está o grande X da questão, né? Podemos pensar num cenário onde essas pressões se exacerbam ainda mais, caso o governo atual abra de ajustar a questão fiscal e entre aí, vamos dizer assim, de cabeça numa agenda mais populista. Nesse cenário, o dólar iria para cima de 6 tranquilamente. Acho que não é ainda o mais provável, não há nenhum incentivo para ir nessa direção. Pensando num quadro de pelo menos manutenção de uma racionalidade econômica e à luz da expectativa de que a pandemia aqui no Brasil em algum momento vai ser superada, né? A gente espera para os próximos meses uma melhora da questão da vacinação, uma superação desses efeitos, isso por si só deveria diminuir um pouco a pressão do dólar. Então acho que é viável que nos próximos meses tenhamos uma taxa um pouco mais baixa do que a atual, porém ainda com muita volatilidade, muitas incertezas e certamente uma taxa mais alta do que se pensava até pouco tempo atrás, quando se imaginava que o dólar cairia de novo para 5, até abaixo de 5. Eventualmente a gente fique agora realmente mais perto de 5,5 do que de 5. Tá certo. Silvio Campos, que é economista da Tendências Consultoria, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Até uma próxima, Silvio. Eu que agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Valeu.